Aqui, vamos falar um pouquinho da base do Lean Manufacturing. O que é a base do Lean? É o sistema Toyota de produção. Então, basicamente, esse é um desenho, né, vamos dizer, bem famoso da casa, e eu vou introduzir aí para vocês a ideia, né? Então, lá, o que está em preto lá embaixo, você tem o quê? Você tem a estabilidade. O Lean trabalha em cima de quê? Primeira coisa, eu preciso estabilizar processos, né? Essa é a primeira condição para que eu consiga estruturar a casa, né? E normalmente eu vou estabilizando os processos à medida que eu vou entrando com as ferramentas, né? À medida que eu vou estruturando os meus programas. Então, o que eu tenho lá no alicerce da casa? Eu tenho o trabalho padronizado, o POP, Procedimento Operacional Padrão. Eu preciso ter procedimentos reais ao meu processo, certo? Aqui não estamos falando que eu tenho que ter o melhor processo estabelecido. Não, eu tenho que ter o meu processo registrado e estabelecido. Seja ele bom, seja ele o que for, é o processo que eu tenho num primeiro momento? É. Eu preciso ter ele registrado e eu preciso que ele atenda, né, os requisitos mínimos. O que são os requisitos mínimos? Que as pessoas tenham familiaridade com esse processo e com o documento. Não adianta eu ter documento para colocar na gaveta, para colocar numa pasta e mostrar para o auditor. Não é isso. A ideia é que eu tenha familiaridade com o documento, né? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o Rei Junca Box. Então, o que é o Rei Junca Box? São quadros de informação. Então, o meu planejamento diário tem que estar num quadro, os meus KPIs tem que estar num quadro, né? Todos os meus indicadores, vamos dizer, tem que estar no quadro, as minhas metas, os meus objetivos, os treinamentos, tudo tem que estar. Desculpa? Gestão à vista. Gestão à vista, exatamente. Mostrar para o pessoal o que está sendo feito e em que status você está. Não é só você ficar Exatamente. treinando e não mensurar para quem está ali, né? E, Onde você quer chegar, né? isso, Cristina, bem colocado, passa também por um ponto muito importante, né? Que também é um dos pontos assim que me agradou muito da Rose, que é a questão da comunicação. O Rei Junca, ele trabalha diretamente em cima da comunicação. Então vocês vão ver que eu vou falar bastante aqui do que? De GD, de gerenciamento diário, né? Vocês são os pilares, né, do gerenciamento diário. Por quê? Porque vocês estão no meio do caminho. Então vocês fazem gestão diária para baixo, que é dentro dos departamentos de vocês, mas vocês fazem gestão diária para cima, né, que são com a diretoria, com o board. Então vocês fazem esse meio de campo. Então, se você parar para entender, você tem basicamente aí o seu GD dentro do seu departamento, o seu GD entre vocês, que são os seus pares, né, os seus clientes internos, e você faz GD com a diretoria. Então, o Rei Junca, o gerenciamento diário, ele é importantíssimo. Essa estrutura lembra um pouquinho os princípios ágeis, né? Assim, Isso, na verdade, o ágil, ele é mais ou menos uma derivação dentro da ideia do Lean, sim. né? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o Kaizen. O que é o Kaizen? São os projetos de melhoria contínua, né? Então, observa, o que eu tenho na base da casa? Eu tenho trabalho padronizado, gerenciamento diário, informação estruturada, né? E tenho projetos de melhoria, certo? Projetos de melhoria não são projetos faraônicos, né?
Não são aqueles projetos que eu tenho que trazer o diretor para quebrar o champanhe no casco do barco, não é o presidente, não é nada disso. São projetos do dia a dia que vão facilitando o meu trabalho. Essa é a ideia, né, dos projetos Kaizen. Ô, Cris, baixa um pouquinho a temperatura aí, fazendo um favor. Tá meio... O que eu tenho depois na estrutura da casa, né? Eu tenho do meu lado esquerdo o just in time, né? Então, o que eu tenho como estrutura do lado do just in time? Eu tenho o tacket. Tacket vem da música, né? É ritmo. Tacket é ritmo. Então, vocês já devem ter assistido aqueles filmes antigos, filmes de guerra, dos romanos, dos imperadores, aonde você tem o quê? Na frente da tropa, uma pessoa batendo um tambor. O que aquela pessoa está fazendo? Ela está ditando o ritmo da tropa, né? Ou você tem lá as embarcações, você tem uma pessoa batendo o tambor. O que ela está fazendo? Ela está ditando o ritmo da remada, né? Então o tacket, ele é o quê? Ele é o ritmo, né? Quando você conversa com uma pessoa, por exemplo, da Toyota, primeira pergunta que ela vai fazer para você ou para o seu processo é: qual é o tacket? Então, eles costumam dizer o seguinte: se não tem tacket, não tem lean. Certo? Se não tem tacket, não tem lean. Mas aí estamos falando de ritmo. Mas como que eu traduzo isso daí para uma linguagem prática dentro do meu processo? O ritmo são os tempos. São os tempos dos meus processos. Esse é o ritmo. Tá clara a ideia? Então, por exemplo, se você for visitar a planta da Toyota aqui em Indaiatuba, por exemplo, você vai ver e eles vão deixar isso bem evidente para você. Você vai parar na porta, né, que é o final da linha, e ele vai falar assim para você: se você tiver com o seu relógio aí, pode zerar o cronômetro, pode verificar que a cada 3 minutos vai sair um carro. Então, a cada 3 minutos está saindo um Toyota Corolla lá de dentro. O que isso quer dizer? Quer dizer que o tacket de produção do Corolla é 3 minutos. Mas aí alguém fala assim: mas capaz, você está querendo dizer que ele monta um carro em 3 minutos? Não. Está querendo dizer que todos os tempos de montagem do carro estão nivelados dentro desse tempo de aproximadamente 3 minutos. Cada fase, né? Cada fase do processo. E que depois que a gente usa um termo, encher a linha, depois que eu enchi a linha e eu olho para a saída, a cada 3 minutos está saindo um carro. Então, trazendo isso para dentro do nosso processo. Quando eu penso no tacket do meu processo, eu tenho que entender quanto tempo eu levo para executar cada fase do meu processo. E eu preciso tentar nivelar isso daí em tempos iguais. E quando eu começar a entregar, eu vou ter uma capacidade definida, estabelecida a partir de um parâmetro de tempo. Então, vou dar um exemplo aqui: 10 minutos, certo? É o ciclo das minhas atividades aqui, estão encaixadas em 10 minutos. Então, a cada 10 minutos eu estou entregando algo. Então, eu entrego 6 por hora e assim sucessivamente, né? Então, essa é a ideia aqui dentro do tacket. Fluxo contínuo. Fluxo contínuo, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer o seguinte, que eu não tenho espera, eu não tenho parada. Eu começo uma atividade e termino, vou até o final dela, sem interrupções, seja ela qual for a razão, sem parada, né? Então, eu estou falando do quê? Que eu inicio e termino o processo. Fluxo contínuo, né? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o sistema puxado. Para o nosso processo aqui, não dá nem para sonhar em não falar de puxado. Por quê? Porque nós não produzimos e não fazemos nada se não tiver o pedido do cliente. Ou seja, se não tiver o que coletar no cliente para mandar para o destino final, nós não temos trabalho. Mas essa não é a característica da maioria dos processos, né?
O nosso sistema é puxado. Ele só inicia a partir da demanda gerada pelo cliente. Tá clara a ideia? Então, essa é a ideia do sistema puxado. E aí, o conceito do just-in-time, que está sustentado pelo TACT, pelo fluxo contínuo e pelo sistema puxado, é o quê? De uma maneira bem simplista. Só o que eu preciso fazer, na quantidade que eu preciso fazer, no momento que precisa ser feito. É basicamente isso. Certo? Ô, Cris, baixa aí um pouquinho a temperatura, fazendo De favor. novo? Não, baixa. Tá no 25. Então. Não, baixa para 23, 17. Então aumenta. Não, baixa. Baixa. Tudo bem. Não, tava 24, eu Não, coloquei baixa. 25. Não, baixa, pelo amor de Deus. Não, pior que eu tava com É um exemplo de comunicação. De comunicação. Aí. E o que eu tenho do lado direito Agora eu vou te matar. da casa? Né? Eu tenho do lado direito da casa o jidoka. Né? O jidoka, ele não é um conceito assim muito familiar para nós, né? Mas é muito importante. Então, o que eu tenho que sustenta o lado direito da casa e o jidoka? Eu tenho lá, por exemplo, a separação do trabalho homem-máquina. Então, quando eu estou estudando um processo, eu preciso separar o tempo das atividades. O que é a atividade que a pessoa está executando e o que é a atividade que a máquina está executando. Então, fazendo um paralelo aqui no nosso processo administrativo. Então, vamos pensar, o tempo que eu estou imputando dado no sistema é o tempo que eu estou trabalhando, homem. O tempo que está processando alguma informação para me dar uma resposta ou para gerar um relatório, por exemplo, é a máquina trabalhando. Tá clara a ideia? O que eu estou fazendo e o que a máquina está fazendo. O que o computador está fazendo. Eu tenho que separar esse tempo. Né? Para que eu preciso separar esse tempo? Para que eu consiga nivelar a carga de trabalho. Ou seja, se eu estou com um computador muito lento, que ele demora para fazer um processamento, uma máquina, um equipamento, eu consigo avaliar se faz sentido investir numa tecnologia que vá fazer isso mais rápido. Né? Por quê? Porque eu tenho lá, por exemplo, talvez uma etapa onde o equipamento é 2 vezes o tempo de imputar o dado. Entende o que eu estou querendo dizer? São exemplos para ilustrar para vocês aqui a ideia. O outro ponto que está do lado do jidoka é o pokayoke. Né? É o conceito do quê? É o conceito de inspecionar os processos, né? E interagir com os processos. Então, depois nós vamos falar mais adiante do pokayoke, mas o pokayoke é talvez uma das partes mais importantes dentro do sistema Toyota e do Lean. E as empresas usam muito pouco o conceito de pokayoke. Né? Nós temos 4 níveis de pokayoke. Mas, basicamente, qual que é a ideia, o princípio básico do pokayoke? É sinalizar desvios. Né? É informar para você desvios. E o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho a comunicação visual. Então, é muito famoso, e a Toyota ficou famosa por conta disso, que você via aqueles andons visuais, aquele trabalho de cor, né? A linha estava operando, tá verde, a linha parava, acendia uma luz vermelha. Né? Então, o que é isso do lado do jidoka? É trabalhar a informação visual, gestão à vista, comunicação visual, certo? Então, é isso que está no lado direito da casa, no lado do jidoka, certo? Beleza. E o que eu tenho lá em cima? Eu tenho no telhado da casa, na parte superior da casa, as minhas metas, os meus objetivos, né? O meu lead time, o meu custo, tudo que é estratégico. Ok? Então, o processo funciona girando em cima disso.
né? Ou seja, a comunicação, nós vamos ver depois aqui mais para frente, ela não é unilateral, né? A comunicação, ela trabalha em todo o ciclo do meu processo, né? Então, no centro disso daí está quem? Está o meu cliente, seja ele interno, seja ele externo. Ele está no centro de tudo isso, né? Eu tenho tudo isso para atender bem o cliente. E todas as áreas se complementam dentro dessa metodologia. No passado, entendia-se que, não, é só a produção, né? Quando começou a entender o sistema Toyota, nós, né, começamos a entender, a gente achava que era só para processo de produção. Não é, não é. É para todas as áreas da empresa. Todas as atividades, todos os departamentos, todas as pessoas.